Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Obrigado, Débora. Obrigado, meninas e menino. Obrigado, pessoal da banda. Que o amor de Deus continue tocando no coração de vocês. Irmãos, que bênção poder estar com você nessa noite tão linda, tão festiva, tão impactante. Na verdade, são 3 dias de muito impacto. Na sexta-feira nós começamos o nosso aniversário de 58 anos da primeira igreja batista aqui na cidade de Jacareí. E recebemos aqui o pastor Marcelo Coelho, a nossa irmã Juliana Gonçalves. Te louvamos, ó Pai, porque entendemos que o Senhor foi quem trouxe eles. Eu gosto de sempre ser grato a Deus por tudo que acontece na igreja dele. Nada é nosso e não a nós. Tudo é dele e por ele são todas as coisas. No sábado nós fizemos um café aqui. O café foi impactante, né? Quem esteve aqui no nosso café de liderança, faz assim com a mão. Olha só que coisa boa. Foi impactante, não foi, meus irmãos? Amém. Recebemos uma palavra, tivemos o nosso ministro de adoração adorando ao Senhor, coisa extraordinária. Agora, hoje pela manhã, fizemos os batismos e foi também um tempo muito bom de batismo, um tempo muito bom de adoração, onde pudemos adorar a Deus e celebrar a Ele. Tivemos uma palavra poderosa, tivemos a proclamação da nossa declaração do ano, e eu não sei se lá atrás eles conseguiram colocar aí. Eu quero instaurar, assim como fizemos de manhã, o nosso novo ano. Nós estamos seguindo aquilo que Deus tem soprado em nossos ouvidos. Deus tem falado ao nosso coração e eu quero instaurar nessa noite a nossa declaração profética do próximo ano, ano da transição. Seja bem-vindo. Espera aí, isso não ficou bom não. Vou de novo. Ano da transição. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Irmãos, quando nós declaramos uma palavra profética, um ano profético, essa palavra, ela vem sendo nutrida no nosso coração pelo Espírito Santo durante algum tempo. Nós passamos, pastor Fernando e eu, passamos algum tempo orando para que Deus nos trouxesse a palavra que ia reger o ano de 2025 na nossa igreja. E pensar nessa palavra é pensar também em revisitar coisas que é necessário para ter uma transição completa e saudável. Você já parou para pensar nisso? O ano da transição não é só um jargão, ou porque nós achamos bonitinho colocar um nome para um ano. Nós temos uma palavra como declaração de visão para que esta declaração se torne verdade no nosso coração. Então é importante que você se aproprie dessa palavra. E o nosso ano, aqui na Primeira Igreja Batista, em Jacareí, começa exatamente no aniversário da igreja. E talvez você esteja se perguntando, por que não começar em janeiro? Por que não começar no primeiro dia do ano? Porque para nós é um marco espiritual, dia 15, 16 e 17. Por que é um marco espiritual, pastor?
porque é quando nós atravessamos o Jordão para o nosso lugar de destino. E quando falamos em lugar de destino, temos o entendimento de que daqui esta igreja só avança para outros lugares, mas aqui será o CT, o lugar de treinamento, o lugar de envio, o lugar de expansão de novas igrejas PIB em vários lugares. Você está compreendendo isso? Diga amém. Então, o ano da transição não é um jargão, amém? É um ano que nós temos que se apropriar, porque é um ano de transição de uma visão. Até aqui, nós andamos numa visão chamada visão propósito, baseada no livro do Rick Warren, com os 5 propósitos: discipulado, comunhão, adoração, missão e serviço. Andávamos baseados nesta metodologia, tanto eu quanto o pastor Fernando estamos praticamente 20 anos numa metodologia como esta. E não é fácil transicionar. Mas o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração que nós precisávamos mudar para que a mudança acontecesse. Deus, guarda isso no seu coração, não muda. Fala assim: Deus é imutável, mas Ele se movimenta. Talvez você não tenha entendido. Deus é imutável, diga isso. Mas Ele se movimenta. Um Deus que é imutável também se movimenta, e Ele, quando se movimenta, tudo à sua volta se movimenta junto com Ele. E Deus chamou essa igreja para viver um novo tempo, o tempo da expansão, e tudo passa pela transição da visão. E Deus então começou a ministrar ao nosso coração, como os pastores desta casa, para que nós começássemos a plantar uma nova visão da parte dele para esta igreja. E assim nós começamos a trabalhar. Trabalhamos afinco com homens e mulheres que estavam dispostos a avançar conosco e a levar esse grande rebanho para um novo lugar. E Deus, então, começou a levantar pessoas ao nosso redor, que são os nossos supervisores. Eu queria que os nossos supervisores de célula ficassem de pé, e vocês vão entender, por favor. Supervisores, eu já estou de pé. Nós temos o César, nós temos o pastor Fernando e nós temos o Fernando Andrade, que não está aqui porque está no hospital com sua esposa. Eu queria que você aplaudisse esses homens que estão transicionando essa visão na supervisão. Mas para que toda a transição, obrigado, queridos, possa acontecer saudável, nós precisávamos também estabelecer líderes de célula. Eu queria que todos os líderes de célula que estão aqui ficassem em pé. Líderes de célula, líderes, colíderes, líderes aprendiz. Isto. Aplauda essa gente aí. Uau! Obrigado pelo trabalho de vocês, trabalho incansável. Porque um ano da transição, eu estou só criando uma base para que você entenda, ele não chegou por acaso, porque a gente não tinha nada o que fazer, vamos inventar um nome para poder levar a nossa igreja. Não, é uma transição de visão, e transição também significa mudança, também significa transformação. E em Romanos capítulo 12, diz que nós devemos transformar-nos pela renovação do nosso próprio entendimento. Porque este é o nosso culto racional. E porque esta é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Deus nos convidou a este caminho, a este novo caminho, que nós vamos viver mais intensamente agora em 2025. Em 2024, do segundo semestre até aqui, mais ou menos do meado de julho,
nós fomos numa conferência chamada Paixão Contagiante, e a partir desta conferência, que já tínhamos ido no ano anterior, nós entendemos com clareza que Deus queria fazer com que essa igreja fosse uma igreja em muitos lugares. E como ser uma igreja em muitos lugares, a não ser por meio das células? Toca no teu irmão aí com o maior carinho. Toca nele assim e fala assim: você já é um líder de célula? Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim: eu não tenho tempo. Aí você diga assim para ele: Deus é especialista em gerar tempo aonde você bota a dificuldade do tempo. Cuidado com o que você diz para Deus que atrapalha a obra dele. Ele tira de você. Esse é o nosso Deus, tá bom? Essa é a verdade sobre Deus. A justiça de Deus não requer explicação. Agora, toca nele de novo e diz assim: já que você não é um líder de célula, que tal você ser uma casa hospedeira? Por quê, pastor? O senhor está falando sobre isso? Porque a conexão de um ano da transição começa de dentro para fora. O que eu disse? Se ela não começar aqui dentro, lá fora ela não vai acontecer. Então a responsabilidade do ano da transição, ser o ano da transição, passa e perpassa por mim e por vocês. Sim ou não? É nossa responsabilidade. Eu tinha um amigo, pastor, ele ainda está vivo, e ele dizia: se tu viu, a responsabilidade é tua. Eu vou mudar só um pouquinho. Quem ouviu o que eu falei, levanta a mão bem alto. Se tu ouviu, agora a responsabilidade é tua. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos voltando à origem. Para onde nós estamos voltando? Pastor, não é possível. Que origem é essa? A igreja primitiva. Se você ler Atos capítulo 2, e se você puder projetar aí para mim, Josi, minha ovelha amada, Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, você vai me acompanhar. E você vai perceber como a igreja primitiva se reunia e como ela se expandia. Quando falamos de transição, do ano da transição, quero repetir. Não é um jargão, é um posicionamento espiritual. Eu não sei se vai aparecer aí em tela, mas se aparecer aí em tela, ou você, Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, diz assim, você pode olhar na sua Bíblia, no seu smartphone, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Leia esse verso final para mim, por favor, com voz bem forte.
Eu vou ler para vocês de novo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Abaixa a sua cabeça só um pouquinho. Espírito Santo de Deus, fervilha o nosso coração. Coloca em nós esse novo DNA. Nos impregna, Deus, com a visão do Senhor para esta igreja e para esta cidade. Faz-nos, ó Deus, a entender de verdade tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Esconde-me atrás da tua cruz e que eu diminua e que o Senhor cresça. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: vamos viver o ano da transição? Vamos viver o ano da transição? Se você vai viver o ano da transição, dá um glória a Deus bem forte e aplauda Jesus. Uau! Porque uma igreja que vive um ano profético, ela reverbera esse ano profético em todos os lugares. Ou seja, você está assumindo uma responsabilidade diante de Deus de chegar no seu trabalho amanhã de manhã e dizer: eu vivo o ano da transição, eu prego o Evangelho de Cristo Jesus em todos os lugares. Por quê? Porque viver o ano da transição é indispensável para uma igreja que deseja marcar o seu tempo. Uma igreja que deseja marcar o seu tempo tem que de tempo em tempo ir transicionando e se modernizando e mudando a maneira de pregar o Evangelho, não mudando o Evangelho e sua essência. Tem igrejas que são especialistas em mudar o Evangelho. O nosso convite não é para que você mude o Evangelho. O nosso convite é para que você mude a maneira que você anuncia o Evangelho. Antes, eu sou um crente batista de muitos anos, nós tínhamos um costume. Domingo, bem cedinho, nós saíamos à praça, com folhetos na mão, um microfone, uma caixa, parávamos a praça e anunciávamos o Evangelho, e surtiu muito efeito. Quem é desse tempo, levanta a mão. Velho. Brincadeira, irmão, é só para descontrair, viu? Mas esse era o nosso tempo, sim ou não? E nós curtíamos muito isto. E era maravilhoso, e as pessoas aceitavam a Jesus, e as pessoas vinham para Jesus, sim ou não? Mas agora o tempo mudou. Se você pegar uma caixa e ir para a praça, você não vai encontrar muita gente lá ao domingo, porque os domingos de praça, onde as pessoas se reuniam e ficavam ali, não é mais assim. Então a questão não é mudar o Evangelho, é mudar a forma que você anuncia. Hoje você alcança mais com outras metodologias. Às vezes impulsionando no Instagram um anúncio da igreja. Às vezes chamando um amigo para ir à sua casa com o pretexto de um churrasco. Quem é que dispensa um churrasco aqui? Quem é o corajoso? Ninguém, irmão. Ninguém. O churrasco é só o pretexto. Você gasta o seu dinheiro, mas prega Jesus. Uma igreja que quer avançar, que quer transicionar, que quer viver o ano da transição, é uma igreja que precisa ser especialista em novas metodologias. Ela não pode ser a mesma, ela não pode ser uma igreja para o século passado. Tem igrejas que estão maravilhosas para o século 20, mas o século 20 já passou. Sim ou não? Nós precisamos entender com clareza o porquê Deus está nos chamando para 2025, viver o ano da transição. Ele está nos convidando
para isto, porque o sonho de Deus é que a igreja dele ganhe a cidade de Jacareí para ele. E essa hora eu devia estar ouvindo um glória a Deus, ficou igual um grilinho, crim, crim, crim. O sonho de Deus, quando Deus idealizou essa igreja em 1966, está certo isso? 1966, há 58 anos atrás, era presentear uma cidade com uma igreja e uma igreja com uma cidade. E isto agora precisa ficar muito mais claro para nós. Vejo, depois de 27 anos de crente em Cristo Jesus, vejo que às vezes a gente está muito mais dentro do que fora. Parecemos um povo acuado, com medo. Cristo está nos chamando para sair. Cristo está nos chamando para ir. Cristo está nos chamando para abrir os nossos lares. Cristo está nos chamando para serem líderes de célula. Cristo está nos chamando para ser casa-aprisco. Cristo está nos chamando para alvoroçar esta cidade. Entende isso? Porque esse é o sonho de Deus, ganhar a cidade para Jesus. Agora, claro que você precisa usar lições da igreja primitiva para que você possa ser mais assertivo no que faz. Eu sonho, como pastor, em fazer um culto aqui só de batismo. Ter 30, obrigado pelo amém. Tem alguém que está ligado. Né? A Ângelo, lá atrás, amém. Pensa só, irmão, nós fazermos um culto só de batismo. Hoje, batizamos cerca de 24 a 25 pessoas. Obrigado pelo glória a Deus. Aleluia. Mas o meu sonho é batizar 100 num dia, 200 num dia, 300 num dia, 500 num dia. Porque o meu sonho está anelado ao coração de Deus. E o seu? Está anelado ao quê? A você? Aos seus? Quando eu me converti, viu, Adriana? Sabe qual era a minha primeira oração? Jesus pode voltar. A minha preocupação era com quem, irmãos, com essa oração? Com quem era a preocupação do pastor Vicente? Comigo mesmo. Sabe que depois de 27 anos de crente, eu vejo crente com mais velho do que eu fazendo esse tipo de oração. Volta logo, Jesus. Sabe por que Jesus não volta logo? Porque a igreja dele precisa fazer aquilo que ele mandou. Pegou essa? Obrigado. Você quer apressar a volta de Cristo, sim ou não? Você quer que Cristo volte? Você quer que Cristo volte? Você quer que Cristo volte? Pregue o Evangelho para as pessoas. 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 E Cristo voltará. Porque é assim que Ele volta. A Bíblia diz: quando ouvirem todos falar do meu nome. Bom, mas a igreja primitiva nos ensina a viver a transição saudável. E como então nós vivemos a transição saudável? Em primeiro lugar, uma igreja que quer viver o ano da transição, encoraja os seus irmãos a se unir-se na verdadeira comunhão. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, no verso 42 deste texto: e eles se dedicavam à comunhão. Eles experimentavam o cristianismo do relacionamento. Sabe o relacionamento? Tem pessoas, eu amo todas as pessoas, eu fiz uma avaliação dos meus 5 anos aqui. Não tem uma pessoa que eu tenha consciência de que eu não me dê nesta igreja. Eu falo com todo mundo, me dou com todas as pessoas. Mas olha, eu vou dizer para você,
eu tenho uma intimidade com o povo da minha célula que é fantástica. O povo da minha célula, eu sou muito mais chegado, porque lá eu não sou só o pastor. Lá eu sou o irmão. Lá eu tenho um relacionamento interpessoal com eles. Lá a gente partilha o pastel, partilha o churrasco, né, Mônica? Eu vi a Mônica aí. Está aqui, ó. Né, Tialen? Né, Eduardo? Né, Lu? Lá a gente partilha o bate-papo, nós choramos, nós oramos juntos. Então, de fato e verdade, toda terça e sexta, eu tenho uma intimidade com esse povo, um relacionamento profundo. E eu sei que você na sua célula também é assim, sim ou não? Então, se nós queremos viver uma comunhão impactante, nós precisamos nos dedicar a isso. E como é que nós nos dedicamos a isso? Nos expondo a viver em célula. Olha para a pessoa de novo que está do teu lado. Pergunta para ela, você já tem uma célula? Você já tem uma célula? Você já frequenta uma célula? Eu já vi 2 aqui que balançaram a cabeça. Ó, quem balançou a cabeça aqui que não tem célula, pode ir para a minha célula, tá bom? Estou convidando. Você tem uma célula? Se você não tem uma célula, Deus está te convidando nessa noite a viver a comunhão. Porque uma igreja que quer viver a transição, vive a comunhão profunda. E comunhão, se eu pedisse aqui para dar um testemunho, né, César? Sobre comunhão, né, Lu, Gustavo? Se eu pedisse aqui para dar um testemunho, né, adolescentes? Adolescentes tem um GG, grande grupo. Grande grupo, né, gente? Eles são 30, se dividem em 3 dentro da mesma casa. Coitado do Fabiano. Oh, meu Deus, 4 grupos, Pedro, olha lá, 4 grupos na mesma casa. Eu não sei como faz isso. Eu dei uma dica de dividir em 2, eles multiplicaram em 4 dentro da mesma casa. Eu não sei como acontece, mas acontece. Então, você que é adolescente que está aqui, que talvez não sabe como se chegar a uma comunhão, procura aquela galera. Faz assim, galera. Procura eles ali, ó. Eles estão todos ali, estão doidos para conhecer vocês. Talvez você está ficando em casa sexta-feira, segunda-feira. Mas nós também temos célula dos jovens, né, Rebeca? E às vezes você é um jovem. Cadê os jovens aqui de célula? Fica em pé, os jovens que estão em célula aqui. Fica em pé aí, por favor. É isso mesmo, é assim. É se expor. Está vendo esses jovens que estão em pé? Eles têm uma célula aqui, ó, no condomínio residencial Vila Branca 1, vulgo na casa do pastor Fernando e na casa do Daniel lá. Você pode ir sexta-feira, não é isso? Então você jovem que está aqui, por favor, procura a Rebeca, líder de célula. Não permita ficar sem a comunhão. Não permita ficar sem partilhar esse tempo. Por quê? Porque ali nós nos encorajamos mutuamente. Pega a visão. É na célula que nós nos encorajamos mutuamente. É na célula que nós temos mais intimidade para contar as nossas dores. Ou você sai contando as suas dores para as pessoas no meio de uma multidão de 500 pessoas sentadas. Você faz isso? Eu não faço isso. Eu não conto minha intimidade para 500 pessoas. Você conta? Não, mas num grupo pequeno eu conto. É o grupo que está comigo, que está me ajudando, que está orando, que está sabendo das minhas dores. Então, se dedique à comunhão e o partir do pão por meio da célula. A Bíblia diz que um novo mandamento ela nos dá. Amem-se uns aos outros, como eu amei a vocês. E partilhar amor. Se você esquecer tudo dessa mensagem até aqui, guarda uma coisa. Célula, você recebe o amor de Deus. Igreja, você partilha o amor de Deus. O que eu disse? Célula, igreja, uma você recebe
e na outra você partilha. Por quê, pastor? Porque em uma você vai para ter comunhão, para ter relacionamento, para levar mais pessoas, para evangelizar, para partilhar. E na outra você serve com tudo que você recebeu. Então, eu sei que na segunda-feira, viu, Sérgio? Vai bombar as células. Temos célula aqui segunda-feira dos jovens, lá do Wesley. O Wesley está aí, eu vi ele ficar em pé, ele lá, ó. Segunda-feira, né, Wesley? Lá no Jardim das Indústrias, é isso? Jardim das Indústrias, o pastor está com a mente boa. Jardim das Indústrias, procure o Wesley, a Júlia, o Júnior, procure essa turma. Segundo lugar, uma igreja que vive o ano da transição, ela é dedicada em oração. Quando nós queremos viver o ano da transição, nós precisamos nos espremer em oração. Posso fazer uma pergunta a você? Como vai você e a oração? Pelo silêncio me preocupou, fiquei preocupado, viu? Passei até a mão no cabelo que eu não tenho. Como está você e sua vida de oração? Você, glória a Jesus. Você sabia que nesta igreja, todo domingo, às 8h30 da manhã, tem um ministério de intercessão acontecendo? Você sabia que Deus está se revelando lá para pessoas? Você sabia que Deus está respondendo coisas lá para as pessoas? E você sabia que essa tua causa aí que você fica murmurando, reclamando, você poderia estar lá orando? Porque murmuração faz gente rodar. O que eu disse? Aonde está isso na Bíblia? É só você ver a história do povo no deserto. Quanto mais reclamava, mais rodava. Quanto mais reclamava, mais rodava. Quanto mais reclamava, mais rodava. Levou 40 anos para um negócio que podia levar 4 meses. Então, talvez aquilo que você está colocando no lugar de reclamação o tempo inteiro, você chega a ser, desculpe, irmão, a minha sinceridade, que você chega a ser chato, você reclama de tudo. Você devia estar orando. Porque uma igreja que quer transicionar é uma igreja que ora. Sabe, a oração não muda Deus, não, ela muda a gente. Você pegou essa? É que a gente acha que a oração muda Deus. Não, gente, Deus é imutável, a oração muda a gente. Muda a nossa maneira de ver, de enxergar as coisas. E Deus está te convidando para ser, neste ano de 2025, alguém que ora. E você vai ver que a sua vida vai expandir. Que aquelas coisas que você pensava ser tão difíceis vão se tornar mais fáceis. Entende isso? Então dá um sorrisão assim, pastor. Aquele de boca cheia. Sabe por quê? Porque aqui, nesta igreja, nós temos 2 compromissos muito latentes que eu já falei. Nós estamos comprometidos com a visão. Nós não vamos negociar a visão. E Deus nos chamou para ser uma igreja em célula. Amém? Amém. E Deus nos chamou para ser uma igreja que ora. Amém. Amém. É assim que essa igreja se movimenta, em oração, em partir do pão e na palavra. Você pode aplaudir a Jesus? Em terceiro lugar, uma igreja que vive o ano da transição deve ser uma igreja cheia de fé e do temor de Deus. Olha o verso. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Olha, Deus está nos chamando no ano da transição a viver o ano mais profético da nossa vida.
onde nós vamos revisar. Porque quando você revisa, irmão, você vê onde você está em falta. E aí você conserta. Transicionar é se expor à revisão. Entende isso? E aí você vê aonde você precisa melhorar, porque eu não acredito que você que está sentado aqui e eu que estou em pé, não precisamos melhorar. Se a gente não precisa de melhora, a gente já estaria no céu. Porque essa é a verdade. Então não existe o outro ser ruim, o outro ter dificuldade. Todos nós temos dificuldade, senão a gente estaria na glória. A Bíblia diz que quando a gente encontra o estágio de varão perfeito, nós estamos indo direto para a glória, porque no segundo depois a gente peca. Então, na verdade, nós precisamos ver os sinais e maravilhas que Deus fará neste novo ano. Você tem fé nisso? Você tem fé que Deus vai fazer sinais e prodígios neste novo ano na sua vida? Eu tenho, irmão. Eu tenho. Eu acredito que Deus vai nos entregar coisas que tem anos que nós estamos orando nesse ano de 2025. Porque nós vamos pautar a nossa vida na estrutura de Deus. E sabe qual é a estrutura de Deus? Oração, adoração, gratidão, confissão e palavra. Essa é a estrutura de Deus. E se nós andarmos desta maneira, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos viver coisas exponenciais da parte de Deus. Tudo bem? Então, eu quero fechar esse tempo com você, te convidando a perceber aquilo que Deus quer fazer na sua vida e por meio da sua vida, na vida desta igreja. Deus, Ele é um Deus poderoso, um Deus que quer trabalhar no nosso coração de forma grandiosa, de forma exponencial e de forma impactante. Então, em quarto e último lugar, uma igreja que vive o ano da transição tem um espírito generoso e doador. Quando eu me converti, eu tinha dificuldade com essa palavra, doador. Aí eu li um livro que foi maravilhoso para o meu coração, O Grande Doador. Fiz uma campanha na minha antiga igreja sobre esse livro, O Grande Doador. E eu entendi que Deus doou tudo por mim. E eu não deveria reter nada. Sabe por que a igreja primitiva crescia? Porque ela vendia as suas propriedades e partilhava com os necessitados. Você quer avançar? Quer um segredo profético para a sua vida, não só espiritual, mas para a sua vida lá fora, para o avanço exponencial da sua vida? Observe se tem pessoas à sua volta precisando daquilo que você tem em abundância. Deus um dia me convidou a observar isso. Meu filho, observe à sua volta se tem pessoas necessitadas daquilo que você tem sobrando. E Cristo, então, tem me presenteado com coisas que eu nunca tive expectativa de ter. Os que criam, diz a Bíblia, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Pode vir a banda. Está na hora da gente ir para casa já.
nessa noite aqui dentro desse lugar, tem pessoas necessitadas. Preste atenção, não se disperse agora. Aqui dentro deste lugar, sentou pessoas necessitadas. Necessitadas, pastor? Mas eu vi cada carro bonito aí no estacionamento, glória a Deus por isso. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que sentou pessoas necessitadas de Jesus. Pessoas que estão ávidas a conhecer mais desse Cristo, deste Senhor que nós dizemos que move a igreja. E Deus está nos convidando a olhar para os lados. Faça assim, ó. Olhe para os lados. Passe de você. Olhe para os lados. Passe de você. Dê uma boa olhada à sua volta. E veja. Pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Daqui, eu consigo enxergar pessoas que às vezes está sentando do seu lado domingo após domingo. E talvez você nunca perguntou para ele ou para ela se ele já tem ou ela já tem Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu quero te ajudar. Quero te ajudar. Um dia eu estava sentado com meu filho mais velho, o Victor. Ele tinha 8 anos de idade, viu, velho? Eu olhei bem para ele, fiquei olhando nos olhos dele e disse: hoje eu vou perguntar se esse garoto tem Jesus. Fiquei esperando a melhor oportunidade, e ele olhando, igual um filho olha para o pai. E ele olhou bem dentro dos meus olhos, e eu bem dentro dos olhos dele. E eu disse: filho, você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aquele meninote de 8 anos, à época, olhou para minha carinha assim, com aquele olhinho, deu um sorriso e disse: eu quero. Já se passaram alguns anos, hoje ele tem 27 anos. Um homem de Deus. Um homem de Deus, constituiu a família dele e nunca se desviou do Evangelho. Eu tenho o meu filho mais novo, que é esse que a igreja conhece aqui. Um dia eu olhei nos olhinhos dele, ele tinha 5, 6. E eu perguntei para ele assim, sabe, Débora? Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele olhou para mim e disse assim: eu já aceitei no acampamento das crianças. Sabe o que acontece? Ele tem 17 anos, nós batizamos ele aqui. Talvez você tenha medo de perguntar ao seu pai, talvez você tenha medo de perguntar ao seu filho. Talvez você tenha medo de perguntar ao seu amigo de trabalho se ele quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em Ezequiel que nós seremos responsáveis pelo sangue derramado que nós não falamos. Essa é a palavra de Deus. Deus nos chamou. Nós fazemos muitas coisas, viu, irmão? Eu já disse aqui outrora que tem algumas coisas na igreja do Senhor que me preocupam, porque nós somos especialistas em fazer eventos.
mas não somos especialistas em fazer a única coisa que Cristo nos chamou para fazer: pregar o Evangelho. Sim ou não? Então eu vou te ajudar. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, com os seus olhos assim, ó, bem, igual eu olhei para o meu filho. Pergunta para ela: você já tem Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor? Eu vou testar. Isso aí. Se não tem ninguém do seu lado, se movimenta, crente. Não tem ninguém do seu lado que não tenha Jesus, se movimenta. Vai até a pessoa. Pergunta para ela: você tem Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor? Você tem, meu irmão, Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor? Esse casal lindo aqui na minha frente tem Jesus? Glória a Deus. Porque, irmãos, isso não ofende ninguém, não. A gente começou a interpretar que perguntar se a pessoa tem Jesus é ofensivo. Não é. Não é. Obrigado, rapaz. Se não fosse você, eu estava morto aqui. Toma aqui. Obrigado, Júnior. Júnior é uma graça, né, gente? Perguntou para ela, o que ela te respondeu? Já que você perguntou, e se ela falou que tem, tá tudo bem. Se ela falou que não tem, você diz assim: posso orar pela sua vida? Pergunte para ela: posso orar pela sua vida? Pergunte para ela: posso orar pela sua vida? Ela vai te responder: posso orar pela sua vida? Aí ela vai dizer assim: pode, porque ninguém rejeita uma oração, irmão. Aí você ora pela vida dela. Depois que você orar pela vida dela, você diz assim: você já foi a uma célula? Pergunta para ela: você já foi a uma célula? Eu estou ensinando os líderes de célula bem rápido, viu? Você já foi a uma célula? Quer ver? Vocês já frequentaram uma célula? Olha, a minha célula se reúne terça-feira no Home Club e sexta-feira no Residência. Vocês são meus convidados para estar lá. 8 horas da noite na sexta e terça-feira, 19h30. É uma célula de família. E você e a sua família estão convidados para estar com a minha família, eu, minha esposa e meus filhos e os filhos dos meus irmãos. Vocês querem ir? Quando eu descer daqui, eu vou lhe dar o endereço, tá bom? Certinho, vou pegar seu telefone e vou ligar para você. Amém? Não vá embora sem eu falar com você, por favor, que eu quero ver vocês na minha célula. Entende? Não é nada difícil. É difícil, Débora? Não. É porque a gente não faz. Diga assim: eu vou viver. Diga mais forte: eu vou viver. Eu vou viver o ano da transição. E neste ano eu vou ser o maior multiplicador de células que essa igreja já viu. Aplauda ao Senhor. Agora, abaixe a sua cabeça só um pouquinho e fique de pé. Ou fique de pé e depois abaixe a sua cabeça. Você pode ficar tonto, né? Fique de pé e abaixe sua cabeça depois, porque pode dar errado essa equação primeira. Feche os seus olhos só um pouquinho. Talvez você está aqui, viu esses batismos, ouviu essa mensagem, viu as canções e ouviu, e você foi impactado pelo amor genuíno de Jesus. Eu não vou te constranger não, tá bom? Não vou te chamar aqui, pode ficar bem tranquilo. Aqui na nossa igreja nós não temos essa prática, só de vez em quando. Mas eu queria que você que quer orar entregando a sua vida a Jesus, você colocasse uma das suas mãos no seu coração e repetisse a oração que o pastor vai fazer com você. Espírito Santo, eu entrego a minha vida ao Senhor
Eu recebo Jesus como único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me receba junto ao teu trono de graça, em nome